queridos, aqui estamos mais uma vez para meditar na palavra do nosso Deus. Meu desejo é que você e toda a sua família estejam desfrutando das mais ricas bênçãos do Senhor. Queremos trazer uma palavra nesta manhã que se encontra no livro do profeta Naum, capítulo 1. Leremos os versículos de 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o Senhor, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém. Vamos orar? Santo Deus, Pai soberano, muito obrigado pela tua palavra e por todas as bênçãos derramadas. Rogamos, ó Deus, que fale conosco neste momento, dando-nos sabedoria e inspiração da tua parte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, é muito bom poder mais uma vez me dirigir a você e trazer esta palavra de edificação para a igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero iniciar com uma interrogação. Quem é Deus para você? Ou como Deus tem se manifestado a você? Ou qual é a sua experiência com Deus? Qual tem sido a sua experiência com Deus? Há uma história de 3 cegos que desejavam conhecer um elefante. E esses homens foram levados até um zoológico com o intuito de tocarem no elefante, para conhecê-lo de perto. O primeiro cego tocou na tromba do elefante. O segundo cego tocou na orelha do elefante. E o terceiro cego tocou na traseira do elefante. E quando eles tiveram que descrever um elefante, o primeiro disse que o elefante era como uma mangueira. O outro disse que o elefante era como uma folha. E o outro disse que o elefante era como uma bola. Cada um descreveu aquele elefante segundo a sua experiência. O texto das Sagradas Escrituras que lemos, ele vai mostrar Deus se revelando
de várias formas a grande cidade de Nínive, capital da Assíria. Uma cidade que havia oprimido o povo de Deus, que havia se levantado, que havia desdenhado dos eleitos de Deus, de Jerusalém, de Judá, do povo de Deus. E agora chegou a sua vez de ser também julgada por Deus. E a sua sentença já estava determinada e Deus conclama o profeta Naum para anunciar esta sentença, este julgamento de Deus contra a grande cidade de Nínive. E nós podemos ver o profeta descrevendo Deus, utilizando vários adjetivos para descrever a forma como Deus haveria de se manifestar a esta grande cidade. Logo no versículo 2, ele diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O profeta Naum apresenta o Senhor como um Deus zeloso e como um Deus vingador. Nós sabemos, amados irmãos, que Deus é zeloso pela sua santidade. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus é zeloso pela sua palavra, por aquilo que ele estabeleceu. Ele zela pelo seu próprio nome. Ele zela também pela sua igreja, pelos seus eleitos. E ele é vingador. Ele toma vingança contra os seus adversários. Quem são os adversários de Deus? São aqueles que vivem contrário à sua palavra. São aqueles que não obedecem à sua lei. São aqueles que desdenham dos mandamentos do Senhor, que não fazem caso daquilo que Deus estabeleceu para que o homem venha a obedecer, da sua santa palavra, na sua santa lei. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: a ira de Deus se revela dos céus sobre os homens, sobre a perversão e a iniquidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em todo o tempo, desde a queda do homem no Éden, desde a depravação do gênero humano, o homem preserva esta natureza caída que o faz se distanciar cada vez mais da vontade de Deus, da presença de Deus, que o faz se rebelar cada dia mais contra a santa palavra do Senhor. E assim era os povos, as nações que estavam ali em volta de Jerusalém, de Judá, de Israel, do povo de Deus. Nações que viam de perto os grandes feitos do Senhor, que testemunhavam aquilo que Deus fazia a favor de Israel. E sabiam também que Deus era zeloso pelo seu povo e ninguém se levantou contra o povo de Deus e ficou impune. E a grande cidade de Nínive era uma cidade que se vangloriava do seu poderio militar, do seu poderio econômico e da sua influência como capital da Assíria e, naquela época, uma nação dominante sobre outras nações. No entanto, em Israel há um Deus. Mesmo que este povo, sendo povo de Deus, estivesse sendo punido pelo próprio Deus através de outra nação pagã, um povo que nem temia a Deus, mas que Deus, por sua vez, permitia que assim se levantasse contra o seu povo e prevalecesse como juízo. Mas o Deus que puniu o seu povo, ele também puniria aquelas nações ou aquela nação que se levantou contra o povo eleito do Senhor. A ira de Deus se revela dos céus, meus amados irmãos. Esta é a forma como Deus é apresentado no versículo de número 2 pelo profeta Naum.
Esses são os adjetivos usados pelo profeta para descrever o caráter de Deus nessa ocasião. Um Deus zeloso, um Deus vingador, um Deus cheio de ira, um Deus que toma vingança contra os seus adversários e que reserva indignação para os seus inimigos. Todos aqueles que se levantam contra o Senhor, que não se submetem à palavra do Senhor, que persegue o povo de Deus, que se levanta contra o povo de Deus conscientemente e propositalmente, contra a obra do Senhor. Esses são os inimigos de Deus. São aqueles que se opõem ao reino. São aqueles que se opõem ao avanço do reino do Senhor. Mas eles estão indo contra, ou estão batendo de frente com o Todo-Poderoso, com o Deus Criador dos céus e da terra, com o general de guerra vitorioso, que jamais perdeu uma batalha. Esse é o Deus de Israel, meus amados irmãos. E é como Deus é apresentado pelo profeta, como um Deus todo-poderoso, e um Deus que está irado, e um Deus que se levanta contra os seus inimigos, contra os seus adversários, e um Deus que é zeloso pelo seu povo, por aqueles que conhecem a sua palavra e que obedecem a sua voz. No versículo 3, o profeta apresenta o Senhor aqui como um Deus que é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Alguns podem entender erroneamente ou interpretar erroneamente que a longanimidade de Deus seria porque ele é passivo ou compassivo. Mas de forma alguma, meus amados irmãos, Deus é zeloso. E no tempo determinado, ele há de manifestar o juízo. Ele há de julgar. A longanimidade de Deus não é, meus amados irmãos, negligência da sua parte. Mas, pelo contrário, é fruto da sua misericórdia. Pedro, quando vai escrever no Novo Testamento, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer que Deus é longânimo, não querendo que todos pereçam, mas sim que alguns cheguem ao arrependimento. A longanimidade de Deus é fruto do seu amor. Ele tem dado tempo para que as nações possam se arrepender, para que possam entender que há um Deus todo-poderoso e este Deus há de se levantar em julgamento e nós precisamos nos arrepender, nos convertermos a Ele antes do dia em que haveremos de estar face a face diante do seu tribunal, meus amados irmãos. Nós vemos na continuação do texto que os juízos de Deus se refletem até mesmo na natureza, nas forças da natureza. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar, mingua todos os rios, desfalece o Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Este Deus é tremendo, meus amados irmãos. É um Deus que quando se levanta, que quando se manifesta, céus e terra e tudo o que existe sentem o poder, o impacto da manifestação desse Deus, da presença desse Deus.
E ele fala aqui das forças da natureza sendo abaladas pela presença de Deus, pela vinda, pela manifestação desse Deus em socorro do seu povo, daqueles que são obedientes à sua palavra, e em juízo contra aqueles que desobedecem, que desdenham, que desprezam a sua lei e os seus juízos. E nós vamos andar mais um pouquinho, chegamos ao versículo de número 7, em que mais uma vez o Senhor é descrito pelo profeta. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Veja só, meus irmãos, o que nós entendemos nesse texto é que a manifestação de Deus depende da ocasião. Nós sabemos que Deus, em toda a sua essência, Ele é amor. Deus é amor, escreveu o apóstolo João. E de fato, Deus é 100% amor. Porém, este Deus que é totalmente amor, Ele é também justo. Ele é também justiça. Portanto, Ele executa juízo. E foi a forma como Deus se revelou, como foi descrito aqui pelo profeta nos versículos anteriores. Ele se levantou com ira, com indignação. Ele não inocenta o culpado. Ele jamais passa a mão na cabeça do pecador, dizendo que está tudo bem. Mas ele faz expiação do pecado. E isso tem um custo, meus amados irmãos. Porque normalmente a expiação está voltado para o sacrifício de uma vítima. Que por sua vez, nós vamos para o Novo Testamento e nós encontramos todos os pecados sendo pagos. Deus descarregando a sua ira sobre Ele próprio, na pessoa do Filho Jesus Cristo, quando morria por nós na cruz do Calvário. Então agora, meus amados irmãos, Deus manifesta como de fato Ele é, como de fato nós queremos encontrá-lo, como de fato nós queremos que seja a nossa experiência com Ele, de um Deus que é bom. Versículo 7, o Senhor é bom. Nós vamos encontrar vários outros versículos, vários salmos recheados da bondade do Senhor, da misericórdia, da graça desse Deus. Nós vamos encontrar Deus manifestando a sua bondade, Deus manifestando o seu amor, Deus amando a mim e a você, amando o mundo, de tal maneira que envia o seu Filho Jesus Cristo, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo que nós podemos dizer assim, que resume, talvez em poucas palavras, tudo aquilo que poderíamos dizer, todos os livros que poderíamos escrever a respeito do amor de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E o profeta Naum agora, ele diz no versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Que Deus maravilhoso, meus amados irmãos. Ele é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. Não sei como está o teu coração nesse momento, como está a tua alma neste momento. Não sei se você está angustiado ou não nesse momento, mas todos nós passamos por momentos de angústia e ainda passaremos por momentos de angústia. Que você possa se lembrar desse versículo nesse momento. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que nele se refugiam. Ele é o Deus onisciente. Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Ele é um Deus
que penetra no mais profundo do teu coração, que sonda a tua mente, os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vida. Até aquilo que você faz no mais oculto, no mais particular, que você possa pensar que esteja fazendo. Mas Deus está lá, Ele está vendo, Ele está sondando, Ele sabe o que se passa na tua mente, Ele sabe o que se passa no teu coração, Ele conhece todos os teus caminhos, Ele conhece todos os teus propósitos. A Bíblia diz coisas extraordinárias a respeito desse Deus, dentre elas, que antes da palavra sair da tua boca, Deus já a conhece. Deus já sabe o que vai sair da tua boca. Deus conhece todos os teus pensamentos e todos os teus passos e os teus propósitos estão diante de Deus. Ele conhece. Mas Ele conhece de uma forma mais íntima e particular aqueles que nele se refugiam. Deus tem algo especial guardado para aqueles que nele se refugiam. O profeta Malaquias vai dizer lá no final do capítulo 3 também, que aqueles que se refugiam no Senhor, que são fiéis ao Senhor, serão para Ele naquele dia particular tesouro. E Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Povo santo, sacerdócio real, uma nação santa, escolhida, resgatada, regenerada, transformada, e que um dia será glorificada e estará eternamente ao lado desse Deus todo-poderoso. Amados, esse Deus, Ele anuncia o fim da aflição na vida do seu povo. Veja na parte B do versículo 12. Ele vai dizer o seguinte: ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Exatamente essa última parte aqui que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos. Quando Deus anuncia agora a Judá, a Jerusalém, ao seu povo, dizendo: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Ou seja, o domínio dos ninivitas sobre os judeus era, na verdade, vinha da parte de Deus, era juízo de Deus. Deus permitiu que o inimigo o afligisse. Deus permitiu que o inimigo prevalecesse contra o seu povo. Mas agora Deus diz: olha, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Chegou o fim, do seu sofrimento. Deus anuncia agora o fim da aflição do seu povo. Ele anuncia também a libertação do seu povo. Versículo 13. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Deus anuncia não somente o fim da aflição do seu povo, mas a libertação total do seu povo, de quebrar todos os laços do inimigo de sobre a vida do seu povo, porque Deus chamou este povo para que este povo seja um povo livre, liberto. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E em Cristo Jesus nós fomos chamados à liberdade, meus amados. Não somos mais cativos pelo inimigo, mas fomos resgatados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Deus anuncia também agora, meus amados, as boas novas de salvação. Versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. As boas novas de salvação, de libertação do povo de Deus,
e de eliminação, aniquilamento total dos inimigos do povo de Deus. Sabemos, meus amados irmãos, que todos os profetas, como a lei, todo o Velho Testamento se cumpriu na pessoa de Cristo, o Verbo vivo de Deus. Ele operou esta obra redentora na vida do seu povo e continua operando na vida de todo aquele que crê. Este é o Deus anunciado pelo profeta Naum, um Deus zeloso pela sua própria santidade, zeloso pelo seu povo, indignado contra os malfeitores e que manifesta a sua ira, trazendo juízo contra os insubordinados e desobedientes à sua lei. E termina mostrando, de fato, o que Deus é: amor. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Este é o Deus que nós servimos, Deus amoroso, bondoso e todo-poderoso. Que este Deus possa entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, fazer morada, fazer a diferença, fazer a transformação e trazer salvação aos teus familiares. Que Deus possa aplicar esta palavra em nossos corações e o Espírito Santo nos capacite a obedecê-la. Vamos encerrar neste momento. Eu gostaria de orar mais uma vez com você. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai soberano, te agradecemos por esta palavra que nos revela quem de fato é o Senhor e qual o propósito do Senhor para com o teu povo. Ó Deus, quebranta os corações para que as nações possam te reconhecer, se converter, se submeterem a ti como único e soberano Deus, Salvador daqueles que em ti confiam. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, um prazer muito grande poder falar novamente com você. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Um abraço e até a próxima.